No final do ano, quase que geralmente acontece sempre o bazar. O bazar de final de ano. Eu vejo que quase que uma boa parte das confecções tenha passado ou passam por essa situação. Lojas também de atacados, de varejo. O varejo em si ele tem ainda uma rotatividade um pouco diferente, mas principalmente o atacadista chega no final do ano e toda vez o mesmo processo, daquela quantidade enorme, muitas vezes, né, em grande quantidade de peças que vão para o bazar. O que é esse bazar na confecção? É você pegar tudo aquilo que realmente não teve uma saída no seu tempo de coleção, até porque é realmente complexo, né? A coleção, ela tem um período, tudo novo, e aí passou aquele período, pronto. E essas peças, então, são encaminhadas para o setor de bazar, é feita uma promoção, muitas vezes em valores assim, abaixo do custo. Então, eu queria falar um pouco hoje sobre essa questão. Como chegar ao final do ano sem o bazar? Ou com uma condição de um bazar bem reduzido. Eu não estou falando do beneficente, eu estou falando daquela situação necessária de fazer aquele bazar, porque você não tem onde colocar tantas peças que não foram vendidas. Primeira dica, toda semana é feita, até vou falar sobre isso em próximos vídeos, os mix semanais, como eu coordeno, como eu faço o planejamento semanal, não é quinzenal e nem mensal das minhas peças, dos meus mix. Então esse é o primeiro passo. Eu estou coordenando exatamente e corretamente os meus mix de produção e de venda, ou seja, as minhas peças são coordenadas. Número 2, quando você consegue conciliar mix, você tem que fazer o acompanhamento desses mix. Se você não tem o número 1, naturalmente o número 2 começa a ficar vago. Então a peça de reposição, ela muitas vezes é feita de maneira incorreta e ela fica num trânsito muito grande. E muitas vezes parada. Então ela gira e volta e fica lá no seu estoque. Então o segundo ponto é, se você fez um mix correto no primeiro, o segundo é acompanhar semanalmente esse mix. Como é que está sendo a avaliação de venda, como é que está sendo a rotatividade, porque o atacado tem muita troca também, não é? A peça vai para os seus clientes, mas muitas vezes elas voltam em sistema de troca. Existe então uma rotatividade. Esse trânsito que eu quero dizer é isso. Ela sai da loja, vai, depois ela volta. Se não tiver um acompanhamento sério nisso, as suas peças começam a ficar estocadas. Terceiro ponto, esse seríssimo, tempo de parada de estoque. Tem que avaliar quantos dias a sua peça está parada no seu estoque. Peça parada em estoque, ela tem um custo que ela gera dentro da empresa. Então, ou seja, você tem que medir esse tempo de parada para que você possa fazer remanejamento, que seria o quarto passo. Quando você, pelo passo 3, analisa o seu tempo de parada das peças no estoque, você vai para o quarto passo, que é fazer o remanejamento. Transformar isso em um novo mix para ter uma condição de venda, refazer talvez a forma das araras. Você tem que fazer com que o quarto passo seja transformar peças que talvez estão lá totalmente paradas em peças icônicas. Eu não estou falando de promoções, eu estou falando de agilidade e criatividade de venda. Você tem que ter essa expertise de entender que aquele mix foi montado e não deu certo, acontece. Então essas 4 dicas têm que ser seguidas semanalmente, eu digo diariamente, mas como é formado em mix semanais, você tem que acompanhar semanalmente. Ah, mas eu tenho somente uma loja, como é que eu faço então o rodízio dessas peças? É mais difícil. Então por isso que você tem que ser mais assertivo no seu mix. Ver o nível de compra, antes de comprar, analisar como é que está o seu perfil, ver que peça que você tem que comprar para poder alinhar com o seu mix que está parado, para refazer um novo mix. Compreende? Fazer a coordenação da coordenação já feita. Então, se você coordenou o mix e não funcionou, você vai lá e coordena ele novamente. E isso é muito interessante porque você vai afiar melhor a sua compra para alinhar o seu estoque. Acompanhando essa rotatividade também das trocas, acompanhando o tempo de peça parada no estoque, você consegue ter uma dinâmica e vai chegar ao final do ano com uma quantidade quase que zero de bazar. Sem bazar, mais lucratividade. Essa é a dica de hoje. Como chegar ao final do ano sem bazar, tá certo? Deixe seus comentários, vamos falar sobre esse assunto. E a gente sabe que mesmo num momento como esse, essa situação já acontece há muitos anos no Brasil, nas confecções. Todo final de ano aquela situação complexa de organizar grandes bazares, tá certo? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.